Bom, nessa década, essa década ela foi marcada por resistência, né? Resistência social, pressão social, isso se contrapondo a um regime militar, uma ditadura militar que estava imposta para o país, né? Que, fruto do golpe militar de 1964, e 10 anos depois, aproximadamente isso, né, os movimentos sociais começaram a esboçar, né, alguma reação, a se manifestar contra a ditadura militar, e isso se deu por alguns setores. Por exemplo, a Igreja Católica contribuiu muito com isso, através das comunidades eclesiais de base, né, os grupos de jovens cristãos, né, os sindicatos, as associações, os movimentos que existiam em favor ou em defesa daqueles que foram presos, torturados, né, mortos, né, durante a ditadura militar. E tudo isso gerou uma pressão social, né, no sentido de que o regime, então, vigente, né, pudesse flexibilizar, né, aquela relação que existia, né, entre governo e sociedade. E, realmente, toda essa movimentação, junto a toda essa movimentação, nós tivemos as greves, né, greves importantes de sindicato, como greve dos metalúrgicos, e as greves dos professores que aconteceram em todo o país na década de 70, né, elas foram importantíssimas, né, dentro desse contexto de retomada, né, dos movimentos sociais em 1979, mais especificamente em 1979. Até porque a gente pode afirmar, como consequência, né, desdobramento dessa pressão social, nós tivemos a decretação da anistia em 1979. Mas não foi uma anistia ampla e restrita, como a gente queria, mas foi uma conquista importante da sociedade, e a gente precisa reconhecer e valorizar isso. A gente não tem, às vezes, reconhecido nem valorizado muito nossas conquistas, e aí elas ficam pendentes, né, de serem derrubadas e de serem retiradas, desconfigurando direitos nossos conquistados. Então, essa decretação da anistia em 1979 não foi porque Geisel ou Figueiredo eram bonzinhos e estavam... Não, isso foi a pressão social, né? A pressão externa, a pressão interna de todo o movimento que existiu. Aqui em Pernambuco, a gente tinha o CPP, que era o Centro dos Professores de Pernambuco, inclusive uma entidade que foi criada em 1951, tá? E tinha a APENOP, aliás, antes da APENOP, a gente tinha a APEMOP, com M e P mudo no final, tá? Que era a Associação dos Professores do Ensino Médio de Pernambuco. E essa associação, inclusive, foi criada em 1964, em pleno golpe militar, tá? E depois, em 67, se transformou em APENOP, né? Mas essas instituições eram instituições assim, de cunho assistencialista, tá certo? Eram instituições controladas pelo governo do Estado. Não tinha como elas saírem daquele controle político, ideológico que existia lá atrás. Não absorviam as necessidades, as reivindicações, né? As necessidades imediatas da categoria dos professores. Para vocês terem uma ideia, em 1979, os professores aqui de Pernambuco, eles estavam submetidos a uma defasagem salarial, a uma perda salarial da ordem um pouco mais de 30%. E existia em todo o Estado uma insatisfação muito grande por conta disso, tá certo? Existia um descontentamento, mas não existia uma instituição, não é, que o representasse, que absorvesse essa insatisfação e transformasse isso num movimento concreto da categoria, né, para que
essas reivindicações fossem atendidas. E aí, claro, né, que é evidente, estava num momento de retomada dos movimentos sociais, e foi muito natural o surgimento de algumas lideranças, né, algumas lideranças lá em 79 que passaram a capitalizar isso, a absorver isso, catalisar isso, né, e transformou isso numa mobilização, numa grande mobilização aqui no Estado, dos professores. E um comando de greve foi criado sem ter a anuência da APENOP, é bom que se diga isso, a diretoria da APENOP ficou à margem desse processo, mas a greve ela foi construída e foi deflagrada, e nós tivemos, em 1979, uma greve dos professores histórica, aqui no estado de Pernambuco. Não foi uma greve isolada. Nós tivemos os professores da rede particular também, que entraram em greve no mesmo momento. Houve uma articulação, inclusive, com a Associação Pernambucana dos Servidores Públicos, dos servidores estaduais, a APSE, e os professores particulares encerraram a greve com 10 dias depois da decretação, e a greve dos professores da rede pública estadual, ela se prolongou isso começou em maio, prolongou durante todo o mês de junho, e foi concluída nos primeiros dias do mês de julho, né, de 1979. Que não era sindical ainda, porque o servidor público não tinha direito ainda de se sindicalizar-se, não é? Mas era uma instituição autônoma e independente do governo. Então, isso foi, para mim, tá certo, a maior conquista dessa greve. É importante registrar também, né, nesse período, a existência de uma instituição nacional, que era a Confederação dos Professores Primários do Brasil, CPPB, né, Confederação dos Professores Primários do Brasil. Essa confederação ela foi criada em 1960. Não é? E com essa retomada dos movimentos sociais, a CPPB, em 1979, ela convocou um congresso, foi um encontro nacional, e discutiu a reformulação de seus estatutos, tá certo? E passou a congregar também os professores, né, das outras etapas de educação básica. Então, passou a se chamar, portanto, de Confederação dos Professores do Brasil, em vez de Confederação dos Professores Primários do Brasil. Então, a sigla foi CPB, tá certo? Confederação dos Professores do Brasil. Então, a partir da década de 80, a gente era a única, assim, vamos dizer, entidade nacional que pudesse representar os professores. Existia, dentro daquele setor combativo, né, do movimento, e aí nesses setores estava o Sintep, a PENOP, né? A PENOP aqui em Pernambuco, a PEOESP em São Paulo, uma associação do Rio de Janeiro também, não sei se era associação, se era centro, enfim, de Minas também, Minas Gerais, e que achou assim, olha, está aí a CPB, o que é que a gente faz? A gente não faz parte dela, vamos criar uma entidade paralela. Até isso se pensou, e não só pensou, como em 1981, né? E aí eu já tô entrando aí na década de 80, tá? Já estou entrando aí na década de 80. Em 1981, a gente fez até, quando eu digo a gente, essas entidades, tá, mais combativas, que veio uma experiência da década de 70, convocou um congresso para criar uma entidade nacional que representasse os trabalhadores em educação. Veja bem, essa entidade passou a se chamar UNAT, né, União Nacional dos Trabalhadores em Educação. Na construção da UNAT, a gente percebeu que não ia ser uma coisa assim, de uma hora para outra, né, que a gente ia ter, de repente, uma entidade que contemplasse todos os trabalhadores em educação do país. Né? E aí, na avaliação política que foi feita, foi decidido de que a UNAT ela não seria uma instituição, não seria uma entidade, mas seria um movimento político, tá certo, para intervir politicamente na CPB.
Então, a orientação que foi dada é que as associações, os centros que ainda não faziam parte da CPB, da Confederação dos Professores do Brasil, que se filiassem a ela para que a gente fizesse a política por ela e, através da CPB, transformá-la numa entidade de fato representativa inicialmente dos professores, tá certo? E, posteriormente, dos trabalhadores em educação. Então, essa foi a proposta, né, para que ela fosse trabalhada durante a década de 80. E aí a PENOP se filiou à CPB em 1984, né? Outras entidades de outros estados também se filiaram, e a gente passou a fazer a discussão política da nossa organização, né? Como é que isso ia acontecer? Por dentro da Confederação dos Professores do Brasil. E chegamos, inclusive, em 1988, a filiar a Confederação dos Professores do Brasil, a CUT, né, a Central Única dos Trabalhadores, e naquele momento, com essa decisão, já se tirou a perspectiva da construção, da unificação, tá certo, dos professores com outros setores da educação, os especialistas, funcionários, né, servidores administrativos, que depois foi chamado de funcionários, enfim. Em 1988 já se tirou esse indicativo de se construir isso. E aqui em Pernambuco, a gente estava acompanhando isso passo a passo, porque na década de 80, né, nós tivemos, por exemplo, uma conquista importante que foi, na década de 80, a reformulação do Estatuto do Magistério. E nessa reformulação do Estatuto do Magistério, não foi uma reformulação que foi feita apenas pela APENOP. Participou o CPP, né, Centro de Professores de Pernambuco, participou a APENOP, participou a ASUEP, a Associação dos Supervisores, né, educacionais, é isso, Tereza? A AOEP, a Associação dos Orientadores Educacionais de Pernambuco, né? E nessa construção, tá certo? A gente conseguiu reformular o nosso Estatuto do Magistério, tirou ele das amarras das relações ditatoriais que tinha no Estatuto do Magistério, que é um estatuto que inclusive está em vigor até hoje, tá certo? Então foi um aspecto muito importante, mas o que mais foi sensível assim, e importante e relevante para a gente foi a participação de várias entidades da educação, de setores da educação, né, que nos levou a ficar mais próximos, a discutir a possibilidade da unificação, e foi por aí que a gente seguiu, né, discutindo com a OEP, de origem aí da deputada, que era orientadora, que fazia parte da OEP, a SUEP, e além disso, né, o CPP, além disso a gente criou uma coordenação de servidores administrativos para também participar desse grupo, desse fórum, né, para discutir a possibilidade de sair unificado, né, criar um sindicato que, de fato, contemplasse todos os trabalhadores de educação. Isso aconteceu durante todo um processo de discussão, da possibilidade do servidor público se sindicalizar, né, quando a gente conquistou isso na Constituição de 1988. Né, como eu falei, a CPB já em 88 se filiou à CUT com aquele propósito de fazer a unificação, e a gente aqui, em 88, também discutindo o Estatuto do Magistério, a gente definiu essa possibilidade de chegarmos no final da década com essa unificação consolidada e criar, no caso, o nosso sindicato, Sintep, né, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco. Isso aconteceu em 1990, como eu já citei, né, num congresso específico para isso, né, onde participaram o CPP, a PENOP, a SUEP, a OEP, servidores administrativos, e no final do congresso da unificação, o CPP não concordou com a unificação, porque a proposta da unificação não era apenas unificar politicamente, mas unificar também as estruturas das entidades. A estrutura que a OEP tinha, a estrutura que a SUEP tinha, a estrutura que o CPP tinha,
né? E o CPP ficou um pouco receoso de participar da unificação e decidiu politicamente de não participar, retirou-se do Congresso, né? Mas isso não impediu do sindicato ser criado, né, e ser fundado em 26 de março de 1990. Foi uma experiência importante, porque, e aí eu já passo aqui um pouco para a década de 90, porque com a criação do Sintep, como eu falei, todo o processo de organização, de discussão nacional, ele foi desenvolvido também. Inclusive, a CNTE ela foi criada no mesmo ano que o Sintep foi fundado, né? Então, a CNTE, no seu congresso, ela decidiu, juntamente com a Federação dos Orientadores, Federação dos Supervisores, aquele mesmo quadro, né, de composição que existiu aqui no estado de Pernambuco, que estava existindo no estado de Pernambuco para criar o Sintep. Então, do mesmo jeito, a CNTE foi criada, tá certo, dentro dessa conformação. E aí, a experiência que a gente teve, né, na década de 80, com a participação dos especialistas, orientadores, supervisores, servidores administrativos, ela foi muito importante porque o Sintep, né, criado, ele passou a qualificar mais o debate sobre as políticas educacionais, né, sobre a valorização do magistério. Nós passamos, por exemplo, em nível nacional, a fazer um debate muito rico sobre isso, né? O congresso que nós realizamos em 2003, por exemplo, no Rio de Janeiro, aí estou dizendo nós, eu estou me referindo à CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, realizou um congresso no Rio de Janeiro, que decidiu, inclusive, tá certo, de criar um fórum de debate, de discussão com representantes dos secretários estaduais de todo o país, representantes dos secretários municipais de educação de todo o país, tá certo, com as universidades, para fazer um debate sobre a melhoria da qualidade da educação e valorização, né, dos profissionais do magistério. Aquela discussão, naquele momento, foi muito rica, né? A CNTE, inclusive, criou um grupo de assessoramento técnico, onde representantes das entidades estaduais passaram por um processo de formação, de capacitação, e a gente não ficou naquele patamar de discutir apenas a perda salarial, tá certo? O Sindicato dos Trabalhadores da Educação passou a ser um sindicato mais propositivo, tá certo? Tanto aqui no Estado quanto a CNTE nacionalmente, a ponto de nós chegarmos, né, a pactuar, em 1994, aquilo que foi considerado o Pacto pela Valorização do Magistério. Então, foi uma conquista muito importante, né, esse pacto, porque já lá atrás, em 1994, o pacto trazia já o piso salarial para os profissionais do magistério, tá certo? Que foi conquistado em 2008, né? Vê lá, ó. A gente estava em 94. Em 94 foi pactuado com o governo federal, com o Ministério da Educação, com o CONSED, que era a entidade que representava os secretários estaduais, a Undime, que representava os secretários municipais, Clube de Reitores das universidades, enfim. Esse pacto trazia o piso salarial de R$300 para o professor para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Tá? Além disso, reestruturação das redes escolares, uma política de formação inicial e continuada para os professores, enfim, tudo isso estava no pacto. Tá? Infelizmente, esse pacto ele não foi considerado, né, pelo presidente em 1995, quando ele assumiu, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Tá certo? Então, ficou bem evidente, tá certo, nessa década de 90, essa, vamos dizer assim, essa disputa, né, entre as concepções educacionais, porque logo em 96 o presidente da República criou, que ele impôs, né, o Fundef, né, que nós conhecemos, né, o Fundef foi imposto em 96, em contraposição a uma proposta já de Fundeb naquele ano,
já naquele período, naquela década de 90. A nossa proposta é de ter um fundo de financiamento da educação básica, já contemplando todas as etapas e modalidades da educação básica. Infelizmente, o governo federal de Fernando Henrique Cardoso, que tinha Paulo Renato como ministro da Educação, ele era contra o piso, e ele era contra essa concepção sistêmica de educação, de ter um fundo que financiasse toda a educação básica. Tanto é que o Fundef ele era limitado ao ensino fundamental, tá certo? E isso tinha implicação na organização dos professores, né, e dos trabalhadores em educação, e não trazia o piso, ele trazia um salário médio, que o professor podia ganhar menos ou podia ganhar mais de R$ 300. Então não era piso, era um salário médio, tá? Então, para a gente ter uma ideia, né, o salário mínimo em 94 era R$ 70, vou fazer a comparação com hoje, tá certo? Era R$ 70. Um piso de R$ 300, isso significava mais de 3 salários mínimos. Tá? Se a gente comparar hoje o salário mínimo e comparar o valor do nosso piso, tá certo? Hoje, né, a gente vai ver a diferença é grande, tá certo? Em relação ao piso, né, que estava no pacto em 1994. Bom, eu já falei demais, não? Vamos ver aqui, eu vou passar aqui. Bom, tivemos ainda, né, na década de 90, conquistas importantes aqui no estado de Pernambuco. A gente conseguiu discutir com o governo do estado a necessidade de reformular, de elaborar, na realidade não era reformular, era elaborar o nosso plano de cargos e carreira, tá? E foi um momento muito rico, muito importante, porque, acreditem mesmo, a comissão de negociação responsável pela elaboração do plano de cargos e carreira elaborou uma proposta, e essa proposta não foi alterada, ela foi como a comissão preparou, elaborou para a Assembleia Legislativa, tá certo? Então foi um plano de cargos e carreira feito às mãos e mentes da comissão, não foi nada imposto pelo governo. Tá? Então, um plano de cargos e carreira que contemplou os servidores administrativos também, né, dentro dessa conformação do grupo ocupacional, né, dos profissionais da educação básica pública. Então, isso para a gente foi muito importante. Eu fiz questão de registrar isso aí, porque nós estamos aí num processo hoje de deterioração, né, dos planos de cargos e carreira. Tá? Isso não é só no estado, mas também nos municípios, tá certo? O professor, os planos eles foram desestruturados, tá certo? Deformados, não existe mais desenvolvimento na carreira, tá certo? Não existe mais aquelas progressões horizontais e verticais que tinha. O desempenho já era difícil ter, hoje em dia que não se tem mesmo. Então, houve, de certa forma, um retrocesso, né, vamos dizer assim, daquilo que foi conquistado na década de 90. Teve um aspecto importante também, ainda nessa década, é que com o advento do Fundef, né, o Fundef ela trouxe uma coisa meio lá, meio cá, mas pelo menos não definiu prazo nem nada, mas disse que era importante que os sistemas de ensino elaborassem seus planos de carreira, de cargos de carreira. Né? E isso, né, nos ajudou também nesse debate aqui em Pernambuco. Muitos municípios passaram a fazer essa discussão também. O Sintep foi muito demandado para isso. O Sintep visitou vários municípios para discutir plano de cargos e carreira dos trabalhadores de educação municipais. Tá certo? Eu acho que eu estive em uns 8 ou 9 municípios fazendo isso, né? Timbaúba, foi mais Rio Formoso, discuti com o pessoal em Petrolina, Feira Nova, enfim, diversos municípios. Mas o que é importante desse debate é que a gente percebeu a ausência também de uma representação dos sindicatos municipais, tá certo, nesse debate. Foi por isso que o Sintep passou também, a partir da década de 90, a congregar e representar os trabalhadores em educação dos municípios.
Tá? A gente fez, inclusive, uma reforma nos estatutos do Sintep, né, para que ele contemplasse, né, os trabalhadores de educação municipais. Isso foi um debate muito rico, né? A gente teve municípios, professores, funcionários municipais filiados ao Sintep durante um bom período, tá? Mas havia aí um conflito, né? Um conflito de base, vamos dizer assim. O Simpro, que era o Sindicato dos Professores da Rede Particular, tinha uma inserção em alguns municípios, não tinha em outros. Eu sei que esse conflito foi parar no Ministério do Trabalho e terminou o Ministério do Trabalho não, vamos dizer assim, referendando a representação do Sintep nos municípios. Aí teve que retroagir e voltar e ficar apenas com os estaduais. Mas foi bom também, porque nesse debate nós não chegamos lá para vocês têm que ser do Sintep, não foi isso. A gente chegava lá para organizar a categoria, organizar o que é que está faltando, a discussão de plano de carreira a gente fazia. Se eles entendessem que era importante se filiar ao Sintep, se filiavam. Se eles entendessem que era importante criar um sindicato lá municipal, eles criavam. Então, isso, inclusive, também era a orientação nossa, né, para que a gente não chegasse impondo, né, mas que a decisão fosse do município, dos trabalhadores da educação municipais. Esse é um princípio, né, da liberdade de organização que a gente defendia e que defende até hoje. Tá certo? Então, para concluir, né, aqui minha fala, tá? Eu vou apresentar aqui alguns desafios para a gente, tá bom? Primeiro, continuar, né, lutando e resistindo na defesa da democracia, da vida e dos direitos sociais. Eu acho que isso está perfeitamente contemplado na sistemática, né, de realização da Conferência Nacional Popular de Educação, tá, que vai acontecer no próximo ano no Rio Grande do Norte. E também, né, está contemplado na essência da nossa Conferência Estadual Popular de Educação, que também vai acontecer no próximo ano, eu acredito que seja no mês de março. Então, nós temos dois compromissos importantes, tá certo? No mês de março e no mês de julho, março a estadual e julho a nacional, né, onde nós vamos fazer esse debate, essa discussão. E vai ser uma coisa importante porque 2022 é um ano eleitoral, tá certo? Então, nós vamos ver qual é o projeto político que vai absorver isso, que vai absorver aquilo que a gente discutir, que definir nas conferências, né, estaduais e na conferência nacional. Então, certamente, né, será um projeto político popular, democrático e popular, porque não acredito que outro projeto venha absorver isso. Então, é importante, né, que a gente esteja dentro dessa discussão. E, por último, valorizar, né, e preservar, como eu falei aqui, nossas conquistas, né, e as conquistas da sociedade. Eu concluo dizendo que, na década de 2000, a gente conquistou muita coisa, gente. Algumas pessoas dizem, não, mas é porque foi o governo Lula e aí a gente conquistou. Não, o governo Lula ajudou, né? Mas a gente pressionou, a gente discutiu, tá certo? A gente apresentou como reivindicação. Foi absorvido no programa do governo Lula, em 2002, quando ele foi eleito, muitas questões discutidas e definidas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. E não pensem que foi nenhuma dádiva do governo Lula, não. A gente chegou em 2003, no primeiro ano do governo Lula, e teve que enfrentar muitas dificuldades, inclusive lá dentro do governo. Tá certo? Foi um período que, inclusive, eu fui convidado para participar, para trabalhar no Ministério da Educação. E o ano de 2003, nós tivemos um ministro, para você ter uma ideia, que defendia a federalização da educação. Acabar com os sistemas estaduais, os sistemas municipais, os professores passarem a ser federalizados. Tá certo? Nós tínhamos um ministro que não aceitava de maneira alguma, por hipótese alguma, que a gente fizesse uma conferência nacional organizada, com a participação da sociedade. Certo? Isso foi uma discussão
muito forte interna que havia no MEC Educação, porque o ministro, inclusive, contratou o pessoal que era representante da Fundação Roberto Marinho para fazer esse debate da Conferência Nacional da Educação. E nós resistimos. Tá? Resistimos lá dentro no Ministério da Educação. Tivemos, inclusive, que fazer uma reunião com o então ministro da Casa Civil, tá certo? Tá certo? O José Disseu, o ministro da Educação era o Cristóvão Buarque, tá certo? Fizemos uma reunião, nós do MEC, que eram do PT, vamos dizer assim, não é? Se reuniu com o ministro da Casa Civil para dizer qual era o projeto do ministro da Educação, que não estava batendo, não estava combinando com aquilo, tá certo? Que o projeto de governo Lula absorveu em termos de políticas educacionais. Então, foi, digo para vocês, um momento muito difícil, né? Mas todo mundo sabe, o ministro, em dezembro, caiu, em 84 a gente começou, de fato, a fazer um debate mais consistente dentro do Ministério da Educação, e aí as políticas públicas de financiamento passaram a ser contempladas para toda a educação básica, foi de transporte, de alimentação, salário-educação, tivemos o Fundeb, tivemos o piso, mas tudo isso, tá certo, foi um processo de discussão, de participação da sociedade. Então, esse lembrete que eu quero deixar aqui para vocês, né, para que a gente continue lutando, continue preservando, continue valorizando aquilo que a gente conquista. Tá certo? O Sintep é um sindicato muito invejado em todo canto, porque o Sintep conseguiu, não é, agregar todos os trabalhadores em educação, e o Sintep conseguiu fazer uma organização de base que nenhum sindicato tem aqui no estado de Pernambuco. Né, de congregar os núcleos regionais, os setores, né, da capital e região metropolitana, ainda precisa avançar mais. A gente precisa ainda ter no local de trabalho os nossos representantes no local de trabalho, né, que a gente não conseguiu ainda. Tá certo? Então, a organização que a gente tem, a nossa organização de base, ela é muito importante. Tá certo? Ela precisa ser valorizada, precisa para que ela seja, de fato, preservada. Porque não se engane, não. A liberação, por exemplo, que os diretores, os representantes setoriais têm para exercer o mandato sindical, foi uma conquista nossa, vamos valorizar isso, vamos qualificar isso, tá certo? Porque, de repente, né, se o contexto político aí mudar, né, a coisa também muda aqui embaixo se a gente não tiver organizado, né, com nossos direitos preservados. Então, é isso, eu espero ter contribuído aqui com esse debate. Tá? Muito obrigado pela atenção. Excelente fala, Horácio, nós agradecemos demais. E eu vou convidar para compor aqui a mesa também o diretor Jerônimo Adelino. E deixa eu só ressaltar algo. Após a fala de Tereza, nós abriremos para perguntas, né, para perguntas, dúvidas, a mesma coisa, né, mas para alguma contribuição também, certo? Então, fiquem aí já anotando, para na hora que a gente disser as inscrições estão abertas, vocês se inscreverem. Eu quero agradecer também a presença da União dos Estudantes de Pernambuco, na figura de Henrique, e também o sindicato Sintesp, que eu não citei, certo? Então, agradeço também a presença. E vou passar a fala... Quer dar uma palavrinha? Vou passar a fala, então, para Tereza Leitão. Tirar também, né? Pelo menos a gente respira melhor. Boa tarde a todas, a todos. Primeiro, me desculpar pelo atraso. Eu estava numa atividade hoje de manhã, acabou bem tarde, né? Do Fórum de EJA.
e depois ainda me atrapalhei um pouquinho na hora do almoço. Me desculpem o atraso, mas quero parabenizar o sindicato por fazer esse momento de formação política. É fundamental para quem está na direção executiva, para quem está em instância de base, para quem tem uma representatividade perante a categoria e, por isso, tem uma responsabilidade maior. Né? Quem tem representatividade ganha responsabilidade. Cumprimentar a mesa, agradecer a Cíntia o convite, né? Muitas caras novas para mim, como eu sei que sou nova para muitos aqui. Esse é um dos desafios que eu vou apontar, não em relação a mim, mas em relação ao conteúdo da fala de Horácio. Eu não vou pegar rapidamente 90, né, como ele me jogou 90, sem fazer algumas considerações acerca do que Horácio falou, que ele ia falando e eu ia anotando aqui. Havia 4 entidades representativas do magistério, aqui na história de Pernambuco. E não só, eram 4 entidades representativas do magistério com perfis diferenciados, cujos perfis se vinculavam à prática pedagógica. A prática que existia dentro da escola, e isso foi muito polemizado no primeiro governo Arraes, com a secretária Silke Weber. Muito polemizado, e nós não entendemos na época. Silke foi a secretária com quem nós tivemos grandes embates. Ricos, porque foram todos no campo das ideias, mas duros, muito duros. Nós tínhamos o CPP, como Horácio disse, a entidade mais antiga, que era uma entidade de direita, mas que naquele período estava fazendo uma transição importante, porque o PCdoB entrou nessa entidade e hegemonizou a direção política. Tirou, portanto, de ser uma entidade da direita como ela se consolidou sendo, até 79. Em 79, ela fez uma transição. A APENOP, que era uma instituição, associação, mas que na prática atuava como um verdadeiro sindicato, antes da gente ser sindicalizado. A minha entidade, a pequenina AOEP, nós éramos 711 sócios, a maioria sócias, né, de orientadores educacionais, mas que em 84, foi na direção que eu entrei, tomou a deliberação de ultrapassar os limites acadêmicos com os quais ela se consolidou. É talvez a mais antiga do tempo da APENOP, tinha orientação, tinha organização nacional, a FENOI. Quem aqui já ouviu falar de Maria Regina Garcia, presidente da FENOI? Tinha gente que escrevia, que pensava mais no âmbito acadêmico, né? E nós tiramos uma posição de nos tornar uma entidade mais representativa das reivindicações concretas da nossa categoria, que tinha um papel fundamental na escola, mas não tinha muitos, vamos dizer assim, vantagens financeiras, representação política. E a SUEP, que era uma organização de supervisores. Como era a prática pedagógica naquela época? Professores de um lado, supervisores de outro e orientadores de outro. Numa greve, o que é que acontecia? Os professores iam à rua, os supervisores ficavam botando falta nos professores, e os orientadores ficavam dizendo aos meninos que era para furar a greve. Não era assim? Harmonizando. A nossa tarefa era harmonizar o comportamento, a conduta dos alunos na escola, até nós próprios nos rebelarmos contra isto. A proposta de educador de apoio, que foi amplamente combatida por nós, à época, nós, orientadores e supervisores, os professores não vieram conosco no primeiro momento, só depois. Foi uma proposta que problematizou a nossa ação política e pedagógica. E isso teve, subjacentemente, uma influência benéfica muito forte para a gente entender que era para estar junto e não separado em 4 entidades representativas. Sem querer, o próprio governo nos ajudou a ter uma consciência crítica do que deveria ser uma ação de unidade na prática política da categoria do magistério, porque todos éramos professores. Não havia aqui no Estado, como nunca houve, cargo de supervisão, cargo de orientação, cargo de direção. O cargo era magistério, o restante eram funções.
E isso nos trouxe a unidade que a gente chamava com muito orgulho, né, Horácio? Unidade na ação. Unidade não se faz por cima. Unidade por cima racha e quebra no primeiro vendaval. É porque ela nunca existiu. Se ela quebrar na primeira polêmica, é porque ela nunca existiu. Então, a gente começou a discutir, primeiro, não é, o que nos unificava, que Horácio já falou, a reformulação do Estatuto do Magistério. A lei, hoje lei 11.329, que foi aprovada em 96. A gente começou a discutir essa lei em 88. A comissão foi constituída em 88. Eu me lembro de pouca gente dessa comissão que ainda está na ativa. Alguns, inclusive, já faleceram. Dessa comissão, eu representava a UEP, Neide Torquato representava a SUEP, Morena e Maria José de Igaraçu, que está muito doente, representavam a APENOP, Bernadette e Rosinete representavam o CPP. Rosinete morreu, uma grande militante da luta ambiental, lá da Mata Uchoa. E tinha uma representação dos servidores administrativos. E a Secretaria de Educação tinha 4 pessoas, uma delas ainda na ativa. Essa pessoa é um arquivo vivo, Alba. Se ela estiver na comissão do plano de cargos e carreiras, podem usufruir de toda a memória que ela tem, porque ela também foi da comissão do plano de cargos e carreiras, representando o governo, né? Isso nos unificava. Tivemos divergências entre nós? Tivemos. Para onde essas divergências iam? Para as assembleias. Assembleia de cada categoria, de cada sindicato, de cada associação, melhor dizendo, até a gente fazer o desafio de uma grande assembleia unificada, que foi um terror, né? Mas a gente fez, né? E aí depois tivemos a primeira greve unificada, 1988. Foi a primeira greve que as entidades tiraram nas suas respectivas assembleias fazer greve. Orientadores só faziam greve quando queriam. Os grevistas, meia dúzia, né? Supervisores ainda, metade de meia dúzia. Mas nessa greve, a gente teve os fura-greve, como tem professor fura-greve até hoje, né? Mas as entidades tiraram posição política de aderir à greve de 88, que foi uma greve pelo Estatuto do Magistério, pela reposição de perdas salariais. Foi muito bonita essa greve, muito bonita, porque foi uma greve diferente, porque foi uma greve coletiva, né? De todos os segmentos da educação. Depois a gente se encantou, a gente achou que podia unificar. E aí criamos a comissão de unificação. Eu procurei o meu caderno para mostrar a vocês. Eu tenho este caderno, é um caderno de capa dura, rajadinho, azul e branco, que eu colei assim na capa, um adesivo e escrevi Comissão de Unificação da Educação. Eu era a relatora. E quem for verde do movimento, como eu fui, eu entrei verde, bolo cru. Quem entrar assim no movimento, não tenha vergonha não. Diga assim, eu quero ser relatora. Porque você escreve tudo o que os outros falam. E como a escrita não é uma coisa automática, você absorve. A maior dificuldade para mim era em mesa de negociação, que também eu era relatora, e as mesas de negociações eram coletivas, tinha representação de todos os sindicatos. Horácio dizia assim, vai, como era que eu conseguia ouvir Romeu da Fonte, que Deus o tenha, com aquela fala baixinha, enrolada, porque parece que era uma tática dele, né? Era o secretário do Trabalho, era ele quem comandava as negociações no governo Arraes, não era secretário de administração. Como era que eu ia entender o que o Romeu da Fonte estava falando para poder eu escrever, e depois a gente fazer a avaliação coletiva da mesa de negociação. Isso foi uma escola para muitos, sobretudo para nós, orientadores e supervisores, que não tínhamos essa prática. Achávamos que sabíamos mais do que os professores, porque coordenávamos o trabalho pedagógico na escola. Mas fora do muro das escolas eram analfabetos. Aprendemos com os professores, sobretudo com a APENOP. Sobretudo com a APENOP. Tenho muito orgulho de dizer que meus professores foram Horácio Reis, Paulo Valença, Morena, Ivete Caetano,
que na campanha eleitoral muita gente dizia que eu ia... Ivete é para o mandato de Tereza. Não, eu que fui para o mandato de Ivete há muito tempo. Ivete dizia assim, Tereza, olha, naquela escola, fale assim. Naquela escola, fulano de tal, é reacionário. Tereza, naquela escola, aborde Beltrano, porque ela conhecia a rede muito mais do que eu, porque ela era da APENOP. E quem era da APENOP tinha uma vantagem muito grande, porque conhecia muito mais a rede, porque estava muito mais no dia a dia da rede do que a gente, que ia para a reunião das DERE. Naquele tempo chamava DERE. A gente ia para a reunião das DERE, que a minha filha dizia assim, mãinha, vai para a reunião porque você está com a camisa de botão. Porque quando era reunião, eu não ia com camisa de botão. Eu ia com as minhas camisetas, minha escola, a farda era camiseta, inclusive, que era a escola de pirralhinha. Então, isso foi uma revolução, minha gente. No movimento, inclusive, que se fez nas escolas, a gente começou a identificar supervisores e orientadores que queriam também fazer esse movimento diferenciado, sair da sua caixinha e começar a construir outras coisas. Vieira, Rosilda, procure saber da história desse povo que nos antecedeu, né, no que hoje é o Sintep. Então, o Estatuto do Magistério é dessa época, como é dessa época o Plano de Cargos e Carreira, 1998. Não vou falar da primeira greve unificada, a comissão do Sintep, essa comissão de unificação para a criação do Sintep, foi a mesma que organizou o Congresso. O Congresso foi lá no centro naquele negócio, Geraldão, né? Foi lá no Geraldão, muito diferente das condições estruturais de hoje. Naquele tempo a gente não ficava em hotel não, minha gente. Era escola. Era escola com colchão no chão. O primeiro congresso que a gente ficou em hotel foi o Congresso de Petrolina, em 1991. Foi o primeiro congresso que a gente ficou em hotel. Antes disso, tanto os daqui quanto os da CNTE, que era a CPB. Escola, para quem vinha. A primeira entidade que pagou hotel foi a APOESP. Foi a única que pagou hotel em um congresso que houve aqui, em 1991 também. O resto tudo era escola. Escola com chuveiro coletivo, com colchão no chão, quem podia trazia seu ventilador, quem não podia se abanava e espantava as muriçocas, né? Esse congresso, Horácio foi eleito presidente, eu fui eleita vice-presidente, todas as entidades, com exceção do CPP, que saiu depois que defendeu a tese, a gente apresentou uma tese conjunta. A tese conjunta foi defendida pelo Sintep, pela APENOP e pelo CPP, que eram mais sabidos do que a gente, né? Foram os dois que foram defender a tese, mas depois o CPP se retirou do Congresso, nós ficamos até o fim. Criamos a direção com a representação das 3 entidades e mais a coordenação dos servidores administrativos. Paulo Biratã, que hoje voltou, é desse tempo, com mais Jerusa, que não está mais na militância, se formou advogada e está exercendo a advocacia. Então, esse congresso, ele tirou algumas tarefas para o Sintep. Essas tarefas foram respeitada. Todas as direções não foram extintas no Congresso. Todas as direções foram incluídas como conselho diretivo do Sintep, porque a gente não tinha conselho de representantes. Então, todas as direções das 3 entidades ficaram alguns membros para a direção executiva e os outros membros que não ficaram na direção executiva ficaram no conselho diretivos, igualmente, horizontalmente, não é? Até a gente regulamentar o novo estatuto do Sintep. Porque a gente não podia trazer os estatutos da PENOP, da AOEP e da SUEP. Então, quais as primeiras tarefas dessa direção congressual, que foi eleita por unanimidade? Primeiro, registrar e consolidar o sindicato. Primeira coisa, porque a gente unificou os patrimônios e os sócios. Os 11 mil sócios da PENOP, me lembro demais, 11 mil sócios da PENOP, 1.200 sócios da SUEP e 711 sócios, 711, por aí, não tinha 800, da AOEP. A AOEP tinha uma casa na Rua da Glória e o Sintep, a PENOP tinha uma casa na Rua dos Coelhos.
nos Coelhos, né? Na Rua dos Coelhos, nos Coelhos. E se unificou tudo como patrimônio do Sintep. Essa foi uma grande divergência com o CPP, porque o CPP tinha uma senhora sede, que ainda hoje tem, inclusive com hospedagens, não é? Então, eles acharam que era muito desproporcional. E esse foi um dos motivos, e foram os outros motivos políticos. Então, registramos, organizamos e convocar eleições gerais. Aí convocamos eleições gerais na base, teve a primeira eleição na base. Essa chapa que não unificou constituiu uma chapa com a oposição histórica da APENOP, não é? E nós ganhamos a eleição que elegeu o Paulo Valença presidente e eu, de novo, vice-presidente, né? O terceiro foi liberação sindical. A APENOP tinha uma pequena liberação sindical. Ninguém mais tinha. Essa liberação sindical do Sintep é invejável, minha gente. É invejável. E a gente só não tem 100% de liberação para a direção, porque conceitualmente nós discordamos. Porque quem não tem um pé na escola não faz um bom sindicalismo. Eu fui presidente do Sintep, eu só tinha 100 horas de disponibilidade. E eu achava muito bom. Todo ano, no final do ano, tinha um estresse. Eu ia para a praia, tomar banho de mar e recuperava. Porque ralava. Mas eu chegava na Assembleia com muito mais segurança para defender qualquer proposta. Porque eu sabia o que era que meu colega pensava. Eu sabia como era que a escola reagia. Da mesma maneira, quando eu fiquei com disponibilidade total, jamais eu ia para uma Assembleia sem visitar nem que fosse 2 escolas, fora a minha. Para você sentir. Mas é uma liberação sindical que ninguém tem. Nenhum sindicato de servidor público de Pernambuco tem liberação sindical para direção e para base. Porque representante setorial é base. Mas o Sintep conseguiu, na luta. E conseguiu por decisão e deliberação de Assembleia. Não foi um estalar de dedos, nem foi dádiva do governo. Não é? Por quê? Porque nesse segundo momento, né, que a gente conseguiu nivelar, melhorar a liberação sindical da direção, a gente passou para o segundo nível de desafios, que foi a unidade na diversidade, eu listei 3 aqui, a expressão trabalhadores em educação e assumir essa nova personalidade de associação para sindicato. Por que a gente... eu digo que é um desafio construir a unidade na diversidade. Porque os interesses, quando a categoria é muito segmentada, são muito diversos. E eu vejo que hoje a gente está voltando para isso. E eu alerto sobre isso. Porque, às vezes, o segmento acha que é maior do que o todo. A parte acha que é maior do que o todo. Eu vi isso fortemente agora em um debate com os administrativos, que infelizmente eu soube que tem gente fora do sindicato, com mandato eletivo, estimulando a criação de uma associação de servidores administrativos. Quando lá atrás, em 70 e 80, antes de 90, Jerusa, Paulo Biratã, Alexandrina ainda não era militante, tinha um grupo querendo isso. Querendo fazer essa associação, porque tinha a PENOP, tinha a OEP, tinha a CPP, e a gente disse, não, venha com a gente discutir o sindicato. E a gente conseguiu fazer o primeiro plano de cargos e carreiras do Brasil, que não é só de professores. O nosso é o primeiro do Brasil, que instituiu o cargo de assistente administrativa educacional e auxiliar administrativa educacional. Sabe por quê? Porque a gente tinha os NAs, os NEs e os NUs, dispersos em todo o sistema, organizados pela Secretaria de Administração. Só quem fazia greve forte era a educação. A gente fazia uma greve bem forte. A inflação lá em cima. 50% de reajuste, só para os professores. Ora, mas os administrativos contribuíram também com a greve. Eles também são da nossa categoria. Ah, mas eles são NA. Se eu der para o NA da educação, eu tenho que dar para o NA da saúde, o NA da administração, o NA da fazenda. Era assim que o governo respondia para a gente. Aí a gente criou o NAE.
nível administrativo da educação, nível universitário da educação, para poder absorver alguma conquista da nossa categoria para esse setor também. Isso foi o embrião. E tem gente que acha que isso nunca aconteceu. Porque o desafio é o do conhecimento mesmo. É saber da sua própria história. Por isso que eu acho importante esse debate daqui hoje, né? Então, é construir essa unidade. Nós, por exemplo, orientadores, a gente não tinha nenhuma gratificação. Era o salário puro. Antes da nossa gestão terminar, eu fui da última gestão também, a gestão da unificação, a gente conseguiu os 30% de gratificação. Os professores já tinham 50% de aula-atividade. Mas a gente conseguiu 30% e vibrou. A gente conseguiu hora-aula, que a gente não tinha. A hora da gente era relógio. Era 8 horas diárias para quem tinha 200 e 6 horas diárias para quem tinha 150. Então, isso tudo foi incorporando, tanto nós quanto os supervisores, foi incorporando na luta sindical como a unidade de uma categoria inteira. Inteira. Então, isso é importante que a gente diga, porque a gente está voltando a uma fragmentação dentro da categoria da educação que pode nos levar a um grande fracasso do plano de cargos e carreira. Vai ser péssimo. O primeiro plano de cargos e carreira, que é a lei 11.559 de junho de 98, a CNTE fez voto de louvor. Todos os sindicatos do país queriam a cópia do nosso plano de cargos, porque o deles não era assim. Como foi que vocês conseguiram botar psicólogo escolar, nível, como era assistente administrativa educacional, auxiliar administrativa educacional? A gente só não conseguiu botar um cargo único de professor. Era professor 1 e professor 2. Foi a única emenda que a gente perdeu na disputa na Assembleia Legislativa, mas recuperamos. Hoje é só um professor. Professor é professor, do pré-escolar à universidade, né? Então, isso foram os desafios seguintes. Essa unidade na diversidade, para mim, continua um desafio presente. Segundo desafio, que hoje eu acho que está superado, mas a gente tem que ter cuidado, por conta do bolsonarismo. Nossa categoria não é de professor. Nossa categoria é de trabalhadores em educação. A gente ouvia muita gente reclamar disso. Eu não sou trabalhador. Eu sou um profissional das letras. Quando a gente não conseguia um reajuste, sabe por que não conseguia esse reajuste? Porque se tornou trabalhador. Se fosse professor, a gente não estava, né? Como é que a gente está? Junto com vigia, junto com merendeira, junto com porteiro. Que é isso, minha gente? Né? Muitos conservadores, que a nossa categoria é muito benquista nisso, né? Muito generosa nisso, muitos conservadores achavam que essa denominação de Sindicato dos Trabalhadores em Educação poderia ser uma denominação que nos puxasse para trás, nos puxasse para baixo. Mas superamos com muita luta, com muito estudo, com muito debate de o que é uma categoria, e discutimos inclusive com a ANFOP, uma parceira nossa, que é a Associação da Formação dos Profissionais. Por quê? A ANFOP tem como referência, como todas as entidades acadêmicas, tem a formação acadêmica. Nós temos como referência o chão da escola. E no chão da escola somos todos trabalhadores e trabalhadoras da educação, cada um fazendo a sua função, que se soma em uma unidade. O terceiro foi assumir essa nova personalidade, que eu acho que isso também é uma coisa que não tem fim, não é? A nossa personalidade, ela não é uma coisa acabada, terminal. É uma coisa que a gente vai mudando. Não é que a gente mude, até a gente como pessoa, não é? Mas os ensinamentos, as experiências. Então, o sindicato tem uma personalidade que foi formada na década de 90, 2000, foi se consolidando e hoje é uma personalidade jurídica, política, respeitadíssima. Onde tem debate da educação, o Sintep está lá. Hoje estava lá, o companheiro aqui estava lá. O Sintep estava lá escrito na faixa. O Sintep estava lá anunciado pela organização do evento como uma parceira
do 20º Encontro de Educação de Jovens e Adultos. Assim que se faz sindicato. Então, esse foi o desafio assumido no início. Desafios vencidos, depois que o Sintep se consolidou. Criar os núcleos regionais. Só tinha 2 em 90. Só tinha 2. Criar todos os núcleos regionais. Qual foi o nosso pensamento? Onde tem um organismo do Estado, vai ter um organismo do Sintep. Onde tem um AGRE, tem um Sintep. O núcleo regional, vocês sabiam disso? Todo mundo sabia disso? Palmas para vocês. Depois criar os núcleos municipais, quando a gente tinha a representação municipal que a Justiça nos tirou. Não é? Reformar o Estatuto do Sintep. Reformular o Estatuto do Sintep. Foi a direção quem reformulou, foi aprovado em Assembleia e levado para o primeiro congresso aberto, que foi no município de Petrolina. Grande congresso. Congresso Piléria. Teve 12 teses. Vocês acreditam? Que teve 12 teses e, no fim, teve uma grande confraternização na Ilha Rodeadouro. Uma grande confraternização, porque naquele tempo o Sintep tinha muitas forças políticas, muitas, e todas elas escreveram uma tese, todas elas defenderam a sua tese. Foi a primeira vez que eu fui politicamente apresentada à categoria, porque eu era uma ilustre desconhecida. Quem era a OEP? Nada. 700 sócios. Quem era que sabia quem era a OEP? Eu defendi a tese, conjuntamente com Paulo Valença. Paulo Valença defendeu uma parte da conjuntura e eu defendi a parte do balanço. E o Sintep saiu vitoriosíssimo, unificadíssimo. Nós consolidamos o Sintep ali, naquele congresso. Porque foi o primeiro grande congresso depois da fundação do Sintep. Né? Criamos o Conselho de Representantes, naquele congresso, com a reformulação do Estatuto, como instância intermediária, representante de setor, sua primeira tarefa é ser membro do Conselho de Representantes. É uma instância diretiva, superior à diretoria, inferior à Assembleia e inferior, evidentemente, ao Congresso. Tiramos também a posição de implantar as conferências estaduais de educação. Nós trouxemos aqui, na década de 90, início dos anos 2000, os maiores estudiosos que naquela época escreviam sobre educação. Pablo Gentili, era bolacha de festa aqui. Estepe Lagrossi, Zé Tadeu, Gadotti, Miguel Arroio, para dizer os de fora, né? Sem contar com as pratas da casa. Ninguém dizia não a um convite para uma conferência do Sintep, porque o conteúdo pedagógico era muito elevado. E isso influenciou a prática pedagógica na escola, e a gente passou a estimular os nossos filiados que disputasse na escola a prática pedagógica, disputasse o conselho escolar, disputasse a eleição para diretor. E enfrentamos a eleição para diretor sem lei. Sem lei. Nas greves. Mostrando para o governador que era preciso nomear aquele diretor eleito pela comunidade. Enfrentamos sem lei a primeira representação do Sintep no Conselho Estadual de Educação. Em 1994, ou foi 96. A lei não permitia ainda não. Todos os cargos eram de livre nomeação do governador do Estado. Conseguimos, numa pauta de reivindicação, não, quem o Sintep indicar, a gente nomeia. Eu fui a primeira representante do Sintep no Conselho, aprovada em Assembleia. Hoje não precisa mais, porque nós reformulamos o regimento do Conselho, é metade do governo e metade da sociedade. E na sociedade, quem é que está lá como sindicato? O Sintep. Teve disputa. Teve mais 2 sindicatos que queriam estar lá. E o Conselho, não, quem vai ficar é o Sintep. Então, isso é história, não é? Isso precisa de ser valorizado. Implantar, redimensionar as pautas de reivindicação e as campanhas salariais.
Final da década de 90, início dos anos 2000, nós passamos a denominar as nossas pautas de campanha salarial educacional. A gente não reivindicava só salário. E a gente se inspirou naquela música. A gente não quer só salário. A gente quer salário, diversão e arte. A gente quer influenciar na proposta pedagógica. Tinha um secretário que a gente chamava Efrem Maranhão, o ditador da educação, que uma vez, isso pelo meio da rua, pegou a pauta, oxê, discutir o plano de educação assim mesmo. Isso é papel do Sintep? É não. Papel do Sintep é só reivindicar salário. Por quê? Porque nos queria não agentes de mudança, não sujeitos, mas meros instrumentos da aula, de alcançar a IDEB, que não tinha naquele tempo, né? De manipulação e de refazer todos os planos que a Secretaria de Educação mandasse. E as comissões sindicais de base, que nós começamos, mas não conseguimos consolidar. Nós fizemos um seminário específico para a criação das comissões sindicais de base, que são organismos na escola, com no mínimo 2 representantes, que é para mobilizar a escola, discutir, ser uma ponte com o sindicato. Tivemos algumas, mas não prosperou. Eu acho que isso é outra coisa que precisa ser pensada. E, finalmente, quais são os desafios que eu acho que a gente ainda tem a vencer nesse momento atual, que é um momento muito difícil para o movimento sindical? Tudo isso que eu e Horácio falamos, que é a nossa experiência, eu me elegi deputada em 2002 e era presidente do sindicato na época, era o meu 3º mandato. Eu me licenciei em maio, poderia me licenciar em julho, mas a gente achou melhor eu antecipar a licença. Fernanda era meu vice, Fernanda assumiu. Naquele ano ia ter eleição, e teve, né? E Fernando ganhou. Eu concorri como suplente, acho que eu era suplente, né? E depois renunciei, porque eu me elegi. Naquele tempo, as assembleias do Sintep tinham pelo menos 5.000 pessoas. Quando a gente chegava na quadra do IEP, que só estava um lado cheio, o outro lado cheio, o miolo vazio, a gente dizia, pronto, erramos na mobilização. Cadê o povo que não vem? Teve uma assembleia que eu tive que subir em cima de um birô. Porque era fim de greve, e fim de greve sempre é fim de greve, né? Ninguém quer acabar. Uma greve é muito fácil de começar. Agora, para acabar, é pauleira, né? Continua assim até hoje, mesmo pelo site, né? mesmo pela remota, continua assim. Não é? Tive que subir para poder ver de tanta gente que tinha. Teve uma vez que a gente chegou numa assembleia lá, a quadra do IEP não cabia. Estava tudo por fora. Os mais antigos se lembram disso. Mas era um tempo que era assim mesmo. Era o tempo de ascenso do movimento. A PENOP chamou uma greve uma vez pelo rádio. Pelo rádio. Atenção, atenção, professores, amanhã não é para ninguém ir trabalhar, estamos em greve. E o pessoal fez a danada da greve. Hoje, as relações trabalhistas já vinham num descenso, porque o mundo do trabalho mudou, e não mudou diretamente para a nossa categoria, mudou mais para as categorias de linha de produção direta, mas nós fomos influenciados por ela. O movimento sindical, de modo geral, se influenciou por ela. Nós, da educação, fomos os que menos nos influenciamos, talvez pelo objeto do nosso trabalho, mas também nos influenciamos. E há um decréscimo dessa ação direta. Ainda nessa década, final de 90, a gente inventou a greve diferente. Como era o nome? Tinha um nomezinho. Não, tinha um nomezinho. Oh, meu Deus, me esqueci agora. Mas era uma greve que era para a gente envolver os alunos. Foi daí que veio a famosa frase de Júlio, né? Júlio Valença, greve é greve. Greve é greve. Né? Meu pai dizia assim, eu só acredito em greve quando não tiver piquete nem repressão do governo. Aí não é greve. Aí eu dizia para ele, aí não é greve. Né? Que os piquetes eram tão grandes que até cadeado a gente não utilizava. Botava palito de fósforo, botava cola para os cadeados não serem abertos no outro dia, né? Porque se fechava, a gente ia de noite para fechar os cadeados. Era greve na escola, era uma coisa assim, que a gente, durante a greve, a gente ia para a escola.
conversar com os pais, conversar com os estudantes, fazia rodas, tirava tema, não é? E a categoria não absorveu, realmente não absorveu. Foi um modelo que a gente lançou, foi aprovado em assembleia, mas ele não teve condições de ser consolidado e fracassou. E Júlio ganhou. Greve a greve ganhou, né? Júlio fazia, os mais antigos se lembram muito bem de Júlio, né? Era sebo na canela, como ele dizia, greve é sebo na canela. Então, naquele tempo, eram grandes mobilizações. Para dar um abraço na Secretaria de Educação, era um estalo. Primeiro porque ela era pequena, era solta no meio da rua, não é? A gente juntava 300 pessoas e dava um abraço na Secretaria de Educação. Hoje a gente não pode abraçar aquela secretaria naquele fim de mundo. Ainda demos um abraço no Rio Capibaribe. Ainda nos desafiamos a dar um abraço no Rio Capibaribe, não quero saber da agonia, eu puxando a fila, José fechando a fila, vai dar, não vai dar, José foi outro que já morreu. José puxa de lá, eu puxo de cá, a gente tem que fechar a mão. Fechamos a mão, foi um alívio, né? Essas histórias fazem do Sintep, não fazem só bem a nossa memória afetiva, né? Vocês sabem como eu estou feliz falando disso, mas também elas fazem bem a história dessa categoria. Fazem bem, porque não foi eu, não foi Horácio, não foi Morena, não foi Ivete, foi um trabalhador em educação. Foi uma trabalhadora em educação que se perpetua em gerações seguintes, porque já vem de gerações anteriores. O bonito da luta é isso. Ela não tem um personalismo. Ela tem uma liderança aqui, uma liderança acolá, uma liderança de um tempo, uma liderança de outro tempo. Mas se aquela liderança sair, a luta continua. E essa palavra de ordem, de a luta continua, ela diz muito desse espírito de coletividade, esse espírito de sujeito coletivo, que deve ser o sujeito da luta sindical. Eu considero que ainda temos desafios a vencer por conta disso. O novo perfil da categoria. Hoje, além do movimento sindical estar com novas exigências que ele trouxe para si, por conta do novo modo de organização do trabalho, a nossa categoria também está com nova forma de organização do trabalho. E isso impacta nesse novo perfil de quem está chegando. São gerações diferentes, minha gente. São gerações que nunca viram um diário de classe na forma como a gente pegou. São gerações que nunca pegaram um giz. Porque não existe mais giz para professor. E o sindicato tem que um pouco compreender isto. E se desafiar a trazer isso para o espectro da sua luta. Novas demandas. As nossas pautas de antigamente, no máximo, pedia qualidade de atendimento do IPCEP. No máximo. Hoje, a gente tem categorizadas as doenças da categoria, que não são mais varizes, não são mais calo das cordas vocais, não é mais dor de coluna. Isso ainda existe. Mas tem outras doenças do trabalho. O adoecimento mental hoje, mesmo depois da síndrome do burnout, fui eu que coordenei essa pesquisa na CNTE, é doloroso. Eu fui reler um dia desse a síndrome do burnout num livro que a CNTE produziu, Educação, Carinho e Trabalho, de 96. Hoje já está diferente. Porque o mundo está diferente. As doenças, o adoecimento, o isolamento, vindo, por exemplo, do uso excessivo da tecnologia, é uma coisa que está sendo estudada. E a nossa categoria é atingida por isso. E o Sintep vai responder como? Professor conectado, 10, ótimo. E aí? Para fazer o quê? Então, são novas demandas. O aluno que chega hoje à escola, com 12 anos, com 8 anos, com 15 anos, não é o mesmo que chegava na década de 90 ou no ano 2000. Nem é o mesmo em experiência, em bagagem de vida, e nem é o mesmo em expectativas. As expectativas são outras, porque o mundo mudou, não é? E, por fim, função social e política do sindicato. Eu fiquei muito triste com os ataques que eu sofri na eleição do Sintep. Não porque sou eu, mas porque fui eu. Muito triste. Do povo chamar o sindicato de um puxadinho do meu gabinete.
Isso é uma falta de visão política que não cabe no sindicato com essa história de luta. Cabe numa biboca aí qualquer, mas no Sintep não cabe. Não é porque sou eu, é porque fui eu. Poderia ser qualquer um outro que tivesse hoje na função de deputado. Por que com outros deputados não se faz isso? Por que com outros deputados pode agora se ocupar gabinete? E ao meu, a presidenta foi condenada porque tinha sido minha assessora, com muita honra. Com muita honra. Ivete não foi só minha assessora, não. Ivete foi minha primeira chefe de gabinete, escolhida por todo o comando da minha primeira campanha, por unanimidade. Ivete, Horácio, Esther, Marinalva, Edeneuza, estiveram na minha primeira campanha. Não foi no meu primeiro mandato, não. Foi na decisão de que eu seria candidata. Isso é feio? Isso tem que ser escondido? Então isso está faltando. Porque ou que sou eu, amanhã pode ser você. Então o Sintep não vai mais ter ninguém candidato? Ninguém pode mais ser candidato? Ninguém desta categoria pode ser candidato, ou pelo menos ninguém dessa categoria pode ser candidato pelo PT? Ninguém dessa direção pode defender o PT? Nessa conjuntura que a gente está vivendo, isto é uma miopia. Sabe por quê? Porque os outros partidos defendem. Eu vi uma live a semana passada da vice-governadora com os analistas. Ora, analista não é pauta do Sintep? Imagine se fosse eu. Eu fiz uma reunião. Não foi pública, mas foi divulgada. Uma reunião. Chamei a presidente do Sintep e chamei o presidente da Associação dos Analistas. E tudo que foi defendido ali, eu encaminhei para o Sintep. Essa função social e política, minha gente, é estratégica. Não precisa todo mundo ser filiado, não. E nem precisa todo mundo ser filiado a um determinado partido. Deve ser, inclusive, filiado a muitos partidos. Eu fui presidente do Sintep 3 vezes sem ser filiado ao Sintep. Eu fui dirigente nacional da CNTE sem ser filiado ao PT. Ao PT, eu disse Sintep, né? Ao PT. Eu me filiei ao PT no ano de 2000. O Sintep é de 90. Passei 10 anos só observando a prática dos petistas do movimento sindical. Não era nem do Sintep, da CUT, do CNPD, do Sindicato da Saúde, do Sindicato dos Bancários e das Bancárias. Foi ali que eu aprendi. Né? Observar é muito bom. Observar sem julgar é muito bom. A gente aprende muito. Então, hoje, os sindicatos estão sendo defenestrados. Não precisa o governo Bolsonaro baixar nenhum decreto. Decreto o fim dos sindicatos. Não precisa, não. Basta ele aprovar a PEC 32 para os sindicatos rebolarem para representar os seus filiados. Vai lutar por férias? Se não tem férias. Vai lutar por 13º? Vai lutar por estabilidade? A gente vai voltar praticamente à estaca zero. Então, afirmar o sindicato como um sujeito social que tem uma função social a cumprir é fundamental. E a política não está fora disso. É tudo aí com a camisinha de Paulo Freire. Quem usa essa camisa não pode negar a política, minha gente. A CNTE, hoje, é uma das entidades mais respeitadas no país. Não é por mim nem por vocês, não. E fora do país. É pelas universidades. É pela Internacional da Educação. É pela Claxo. É por toda a América Latina. Como foi que a CNTE construiu isso? Foi negando a política ou afirmando a política, ou disputando a política? Então, isto é imperioso para nós. Foi assim que nós rompemos, dentro da escola, com a fragmentação do trabalho, que o orientador era para harmonizar e aquietar os alunos, e o supervisor para botar falta nos professores. Foi assim. Foi na política que a gente fez isso. Não precisa ser filiado a partido, não. Não precisa ser candidato, nem precisa votar.
em candidato A, B ou C. Mas reconheça que isso é uma dimensão do sindicato e não desconstrua. Porque é um desserviço desconstruir, um desserviço à luta. Sabe por que eu achava que não precisava me filiar ao PT? Morena ficava no meu ouvido, ó, orava, ficava no meu ouvido. Eu vou fazer o quê no PT? O que é que eu vou fazer no PT? Eu resolvo tudo aqui no sindicato. Sindicato, eu fico plena no sindicato, eu me realizo no sindicato. Esse sindicato é muito forte, tudo que a gente reivindica, a gente consegue. Você vai ver que vai ter um dia que o sindicato não vai poder resolver, né? Foi assim. Cadê? O plano de cargos e carreira nós fizemos. O estatuto do magistério nós fizemos. Mas entregamos aonde? Na Assembleia Legislativa. Antes disso, quem teve que assinar a lei? O governador do Estado. Então, esses limites do sindicato é que tem que colocar o sindicato em movimento para interferir na sociedade. Interferir no perfil político-pedagógico, no nosso caso, que somos trabalhadores em educação, interferir no perfil político-pedagógico da categoria, para ela não ser uma máquina de fazer SAEB, para ela não ser desprestigiada na sociedade, para ela não se conformar com salários injustos, para ela saber a diferença de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, dela saber interferir nos projetos pedagógicos que chegam na escola, ter autonomia para dizer isso eu faço, isso eu não faço, isso pode, isso não pode na minha sala de aula, para defender gestão democrática, para poder compreender que a escola é um fragmento da sociedade. Isso é papel do sindicato também. E negar a política nesse momento é um tiro no pé. É um tiro no pé. E, finalmente, Ana Paulo Freire, fora Bolsonaro. Então, eu vou passar a fala para a Tereza e depois para Horácio. Catiane, quando eu falei da pluralidade das forças políticas daquela época, eu não citei nenhuma, não foi nada específico da articulação de esquerda, até porque eu ajudei muito Joanita a se eleger na Mata Norte. Nós fizemos muita mobilização conjunta, porque naquela época não tinha articulação de esquerda. Eu vou dizer uma coisa a vocês, da articulação de esquerda. Quando a gente teve o primeiro congresso aqui, da CNTE, a gente botou a mão na cabeça, porque o Sintep estava recém-criado, e já fomos desafiados a sediar um congresso da CNTE. O Sintep contratou uma pessoa que foi uma máquina para trabalhar na estrutura desse congresso. O nome dessa pessoa é Múcio Magalhães, o coordenador maior da articulação de esquerda. Naquele tempo era articulação. Depois criou a Hora da Verdade. Depois foi que criou a articulação de esquerda. Tudo isso no curso do Sintep. E a articulação de esquerda se manifestou na categoria dos trabalhadores em educação. Salvo engano meu, qual foi o congresso depois do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro foi o congresso que Horácio se elegeu presidente. Acho que foi no congresso de Porto Alegre, entendeu? Foi só por isso que eu não citei especificamente, mas eu concordo plenamente com você, Catiane. A pluralidade das forças políticas é uma característica da democracia. Só tem partido único, ditadura. Só tem pensamento único, ditadura. O movimento sindical, ele tem várias tendências, e a CUT, inclusive. A base cutista, ela tem mais de uma tendência. E é importante. Hoje, a base cutista, eu diria que ela é muito mais orgânica, depois de algumas dissensões, ela é muito mais unificada no pensamento do nascedouro da CUT. Porque a CUT nasceu com alguns, saiu, voltou, hoje estão lá. Todos aqueles que foram a gênese da CUT. O trabalho, que é uma das tendências mais antigas do movimento sindical e do PT. A CUT pela base, que depois se transformou no PT em DS, no movimento sindical também. Enfim, a articulação que se dividiu em articulação sindical e articulação de esquerda.
o trabalho hoje no PT se expressa de uma forma mais ampla, como DAP, Diálogo e Ação Petista, enfim. Isso é próprio, né? E é recente essas modificações. Em relação ao que Gustavo coloca, realmente, Gustavo, a FETAP não tem boquinha, não. A Marupiai está certo, né? A comparação que ele fez é certíssima. E eles elegeram outro prefeito ali, naquela mesma região, acho que em Rio Formoso. Depois é Paulo, né? Zé Paulo se elegeu depois em Rio Formoso. Tem vários vereadores. E depois que o saudoso Manuel Santos conseguiu se eleger, da primeira vez, inclusive, que tentou, e fazer o mandato amplo que Manuel fez, eu acho que desencantou de vez, não é? Isso é uma estratégia de representação institucional da categoria. A gente nunca pensou em fazer federação aqui. Na organização da CNTE, só tem um estado que tem federação. É o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem a FETEMES, né? Que é a Federação Estadual dos Trabalhadores em Educação do Mato Grosso do Sul, que representa tanto a rede estadual quanto as redes municipais. Não sei o que é que o Sintep pensa disso, mas é bom se espelhar e analisar o exemplo do Mato Grosso do Sul. Sobre a questão da OPP, eu acho, sabe, Tiago, que a gente precisa saber, alguém que quer se desfiliar tem que primeiro afirmar isso. Eu quero me desfiliar da OPP e não estão deixando. Porque a filiação sindical é um ato individual. O Sintep nunca filiou em massa. Nunca. Eu sei que tem um deputado, ou tinha, atrás dessa OPP. Quando eu era presidente da Comissão de Educação, no meu primeiro mandato, no meu segundo, não foi recente. Quando Eduino era deputado, hoje ele não é mais, Eduino de Arco Verde, a gente teve uma discussão na comissão. Deixa-me ver, eu acho que não era eu a presidente. Para uma representação sindical em uma atividade da comissão. Aí eu indiquei o Sintep. Aí Eduino indicou a OPP. Por que a OPP? Eu perguntei a ele. Não é uma associação que está sendo criada. Representa o quê? Os professores, então não vale. O Sintep é mais amplo. Representa os trabalhadores em educação. E aí depois eu vi no gabinete de Eduino a pessoa que organiza a OPP, que é um fundador do Sintep, que estava nessa mesa ampla que eu falei, representando, sabe o quê? O pensamento anarquista. Que no nosso sindicato teve esse pensamento de forma organizada. O companheiro Valdênio, um militante arretado, atuava ali na zona da Torre. Ele era daquela escola de Ivete, aquela escola ali perto da igreja da Torre. Martim Júnior, professor de mão cheia, fazia cada intervenção na Assembleia, sempre foi a oposição à força majoritária do sindicato, mas muito presente. Muito presente, mais esquerda do que a última esquerda que tinha no sindicato. Ele sempre... talvez a tese da ferradura, né? Que os extremos se atraem. Aí saiu... porque ele dizia que o corpo dele não estava exposto às cacetadas da polícia. Né? Era um militante muito atuante, uma pessoa inteligentíssima, muito presente nas lutas. Depois saiu do Sintep e inventou de criar essa OPP. Passou um tempo fazendo oposição, com jornal, indo nas escolas, tudo dentro dos conformes. Agora, o que é preciso saber é isso. Porque o filiado paga. E sindicato tem que prestar contas, não é? Não, mas não precisa achar ele, não. A pessoa é filiada e a folha de consignação vai para a Secretaria da Educação. O Sintep, inclusive, está com 300 filiados assim, que ninguém acha. Mas a Secretaria de Administração botou na consignação. Nesse aspecto, é o governo que tem que responder.
A pessoa tem que procurar o governo e dizer, olha, eu quero me desfiliar, me tire. Por que o governo está segurando? Está atendendo alguém. Né? Eu acho que hoje, pelo tempo de Valdênia, ele deve ser aposentado. Eu acho. Porque ele é fundador do Sintep, ele já era da APENOP. Eu acho que ele deve ser aposentado. Esse deputado, tá? Esse deputado não é mais deputado. Então, não sei que força é essa dentro do governo que sustenta a filiação de quem não quer ser filiado. Ninguém é obrigado a se filiar. E muito menos a descontar para uma entidade que ninguém sabe qual é a função, a personalidade jurídica, o que é que faz. Isso é um desserviço. Será que o Sintep não poderia fazer uma representação? Não sei, eu não sei. É porque o Sintep não pode ser contra isso. O Sintep não pode ser contra... não está havendo aí agora a formação de uma entidade de administrativos? E segundo os próprios administrativos me informaram, tem um deputado estimulando isso. Então, a gente pode ser contra politicamente. Politicamente, como a gente foi. Nessa época, eu disse, olha, só tem uma entidade representativa dos trabalhadores da educação pública, que é o Sintep. Se for ter da rede privada, aí a gente chama o Simpro. Mas se for só da rede pública, é o Sintep. É só o PP, eu não sei nem o que é que representa. Aí o deputado recuou. Mas a primeira palavra de defesa foi desse deputado. Mas depois disso eu não vi mais falar. Realmente eu não vi. Eu acho que não compete ao Sintep, entendeu? Nem a mim, como você falou aí. O que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. E nem muito menos entrar com uma representação judicial. Eu acho que quem pode fazer isso são os filiados que se filiaram como? Pode ter se filiado por livre e espontânea vontade. São poucos, né? Não sei. Pronto, então você orienta isso, você orienta eles a fazer uma carta de pedido de desfiliação. Tem que ser uma coisa individual. Ele faz o pedido de desfiliação e acompanha esse pedido. E procurar a direção dessa entidade. Deve ter uma direção. Para eles terem direito a desconto em folha, eles têm que ter direção. Eles têm que ter CNPJ, tem que ter uma direção. Ele não pode fazer desconto em folha aleatoriamente, não. Qualquer entidade, para ter desconto em folha do Estado, ela tem que ter uma personalidade jurídica. É descobrir isso e resolver politicamente. O Sintep, eu acho que não tem o direito de botar isso na justiça, não. E fazer uma discussão com essas pessoas, né, que estão procurando por vocês. E, Lúcia, concordo, Lúcia, em gênero, número e grau, não é? Por que é que a gente sempre vai lutar? A classe trabalhadora sempre vai lutar na estrutura de sociedade capitalista. A gente tem conquistas. Se a gente olhar para trás, na relação nossa do sindicato, nas lutas da categoria, que a gente um pouco aqui historiou, nas conquistas que a categoria teve, já foi muito pior. Muito pior. Até o próprio direito de se sindicalizar, servidor público só adquiriu depois da Constituição, não é? Mas, em uma sociedade capitalista, há avanços e retrocessos. Agora, a gente está num período de muito retrocesso, não é? Por isso que a luta precisa continuar, para a nossa intervenção na sociedade. Esses avanços do modo capitalista de se relacionar, inclusive, com os trabalhadores, a política do mercado, o extremismo neoliberal, da política financeira, da política econômica, tudo isso influencia na vida dos trabalhadores. Por isso que eu digo que o sindicato tem uma função social sempre, sempre, para representar os interesses imediatos da categoria, que são esses, salário, condições de trabalho, e representar e lutar pelos interesses históricos que estão a transformação da sociedade, o direito de todos e de todas a terem uma vida diferente, uma vida melhor, a igualdade social, a igualdade de direitos, o fim dos preconceitos, tudo que hoje está em moda com o governo Bolsonaro, né? A gente precisa lutar contra. E mais é agradecer a atenção de vocês,
Agradecer. Tem outra rodada de perguntas? Agradecer as perguntas, os comentários e as considerações, que a gente sempre se enriquece com elas. Bom, eu vou começar do final, da última para a primeira, né? Lúcia, o Sintep é uma escola, né? E Lúcia fez uma citação aqui de um mapeamento, de um mapa, né? De uma discussão lá no Medalha Milagrosa, porque é importante, né? Tudo que a gente discute na direção do sindicato é uma questão estratégica, tudo é estratégico, tá certo? A gente para poder dar consequência àquilo que a gente discute, a gente tem que mapear as dificuldades, tem que mapear os nossos problemas, a gente tem que mapear os atores internos e externos que interferem, né, na nossa ação estratégica. Então, acho que isso faz parte, né, de uma metodologia estratégica que a gente tinha muito bem era Penop ainda, né, com Domingos Curcione, Henrique, Daísa, enfim. Acho que é muito importante. O Tiago falou aqui, e também sempre que ele lembra Martins, eu me emociono, porque Martins, além de companheiro, né, de luta, era muito amigo meu, e a gente Martins defendia, Tiago, acho que você sabe, Martins defendia a formação na ação. Certo? A gente chegava na escola e, se tivesse com Martins, aí tinha que ser aquela discussão, tinha que ser uma discussão formativa, entendeu? Não era simplesmente informes do sindicato. O sindicato vai fazer assembleia, está todo mundo convocado. Não era assim, não. Martins expressava dentro da escola aquilo que a gente discutia na direção. A gente fazia reunião da direção do sindicato, que as nossas reuniões tinham hora para começar, mas para terminar não tinha, não. Quem tivesse seu tempinho, não, eu só posso até 6 horas, não, não tinha Uber, né? Começava às 6 da noite e às vezes entrava de madrugada dentro, porque se fazia uma discussão política, de conjuntura, e vinha descendo até o local de trabalho. E isso era uma aprendizagem, né, para todos nós, dirigentes e tal. A gente ia, de fato, para a escola instrumentalizado, né, para fazer esse debate. Gustavo colocou 2 questões aí, eu acho que são importantes, né? Primeiro, a exoneração da servidora Nívia na Universidade Federal de Pernambuco. A Nívia se candidatou ao concurso público em 2017, me parece, né? Em 2017, e na inscrição, no edital, tinha o critério da cota para aqueles que tinham a cor negra, né, parda, negra, e esse critério da cota, ele estabelecia que o primeiro aprovado pela concorrência plena, sem ser pelas cotas, era chamado o segundo, e o terceiro cargo era chamado pelo primeiro da cota. E assim por diante. Aí ia mais 3 cargos, primeiro, segundo, concorrência plena, e o terceiro pelo critério da cota. E a Nívia foi a primeira colocada no critério das cotas. Tá certo? O problema na discussão lá atrás, em 2018, é que em 2017, né, acho que foi em 2018 que foi a nomeação, né, o concurso em 2017, mas a nomeação foi em 2018. O problema é que Nívia fez um concurso para ser bióloga da universidade e no departamento que ela ia trabalhar, que estava concorrendo para trabalhar, tinha apenas 2 cargos de biólogo. Tá? Aí a universidade chamou o primeiro lugar de concorrência plena, foi nomeado. A universidade chamou o segundo lugar de concorrência plena. O que foi que aconteceu? O segundo lugar desistiu. Não quis ser nomeado. Tá? Aí a universidade, né,
avaliou e entendeu que teria que convocar o primeiro das cotas, e fez assim, né? Convocou Nívia. Nívia foi nomeada em 2018, tá? Mas, assim que Nívia foi nomeada, a terceira da concorrência plena entrou na justiça, né? Entrou na justiça dizendo que a vez era dela, porque não existia o terceiro cargo. Estava ali para ser ocupado o segundo cargo. E entrou na justiça solicitando a exoneração de Nívia e a nomeação dela, a pessoa que tirou em terceiro lugar da concorrência plena, não é? E isso foi em 2018 mesmo, né? Que ela entrou na justiça e teve um probleminha aí nesse processo, porque Nívia não fez contestação. Não, ela foi chamada, assim, ela foi notificada. Foi. Só um minutinho. Horácio, era bom tu esclarecer que Horácio foi representando o gabinete numa reunião na reitoria. Eu ia falar sobre isso hoje. Não falei porque fui para a EJA, mas vou falar quinta-feira na tribuna da Assembleia. Isso. E aí, nessa reunião na reitoria, né, que estavam todo mundo, assessores jurídicos, entidades, o pessoal do movimento, né, tinha o pessoal de São Paulo também participando da reunião, foi dado todas essas informações, tá certo? Isso não significa que Nívia não tem que ser reintegrada, não. Acho que está correto, ela não teve culpa nenhuma do prejuízo que ela teve com essa exoneração. Tá? Ela foi convidada e foi nomeada. O que a Justiça teria que fazer é obrigar, tá certo, a Universidade Federal de Pernambuco a garantir a reintegração e a continuidade, assim, no caso aí, das duas, não exonerar uma e nomear a outra. Só uma questão, na decisão, a primeira decisão do Tribunal Federal, é que a defesa da moça pede a exoneração dela, a justiça nega. O advogado entra com outra ação e não cita ela. Só pede para que ela seja empossada e não seja exonerada dele. A decisão do TRF foi exonerar e nomear. A decisão da quinta vara do TRF foi apresentada lá na reunião, tá certo? E a decisão foi exonerar e nomear a terceira concorrência plena. Então, já se tem um mandado de segurança, né, que tá aí, foi encaminhado. Tereza amanhã já vai fazer um pronunciamento também na Assembleia Legislativa, e eu não sei se vai ter outra reunião, se vai ser convocada, a gente está acompanhando, né, mas eu acho que é uma questão que precisa, porque a servidora Nívia ela não teve culpa nenhuma, tá certo, de entrar nessa situação. Uma pessoa que era professora da rede estadual, né, professora também em 2 redes municipais, me parece, né? Jaboatão, né, isso. E teve que se desvincular de todos esses vínculos, esses cargos que ela tinha, no Estado era efetiva, inclusive, né, para poder assumir o cargo federal de bióloga, em consequência do concurso que ela fez. Então, é uma luta que a gente está aí, né, e o Sintep também acho que precisa reforçar essa luta. Outra questão que o Gustavo colocou, a questão da proposta que fizeram de o Sintep fazer uma federação, né, dos trabalhadores em educação aqui no Estado. Isso é uma discussão que a gente tem que fazer também. Não é? A gente está se relacionando com vários sindicatos municipais. Não é? A criação de uma federação de trabalhadores em educação não significa a extinção do Sintep, não, viu, gente? De maneira alguma, o Sintep continua, como continuam os outros sindicatos municipais e tal. O que se tem nesse debate, como consequência desse debate, é você ter uma instituição no Estado que represente todos os sindicatos de trabalhadores em educação do Estado. O Sintep é um, Simprong é outro, Simproj é outro, né, de Igaraçu é outro, enfim, por aí. Então, é um debate que precisa ser feito. Eu acho que é importante. Já se tem alguns estados que já têm essa federação, certo? E
não via assim, nenhum problema em termos de continuidade e defesa da luta dos trabalhadores de educação, não. Tatiane colocou a questão das forças políticas, né? Eu quero, Tatiane, só lembrar que, primeiro, a quantidade de forças políticas no sindicato, isso não significa uma coisa ruim para o sindicato, para a sua organização. Não é? O pior é quando a gente olha um sindicato que foi criado apenas por uma força política, e aí essa força política está vinculada a um único partido político. Não é? Dificilmente esse sindicato é um sindicato autônomo, entendeu? Combativo, democrático, independente do governo, enfim. Né? Eu acho que a pluralidade, né, é uma questão importante e o Sintep é hoje o que é, porque ele foi plural lá atrás, né, que passava da Articim, de corrente sindical classista, anarquista, tinha de tudo. Mas a discussão política era feita. O importante é que isso aconteça, porque as divergências elas existem, mas as convergências também existem. Tá certo? Eu me lembro que na discussão da filiação da CPB à CUT, né, a gente tinha umas 10 forças políticas que faziam parte da Central Única dos Trabalhadores, né? Porque às vezes muda a sigla aqui e acolá, mas DS, não sei o que, Articim, AE, enfim. Isso muda de acordo com a relação com o PT, com a relação com o movimento sindical, mas todo aquele grupo de forças políticas que estavam na Central Única dos Trabalhadores, tá certo? Foi fazer a discussão no Congresso da CPB, e a única força política que ficou contra a filiação da CPB à CUT foi a corrente sindical classista, né, que hoje é a CTB, tá certo? Então, o debate foi riquíssimo, foi muito calor. Foi em Brasília, né, Tereza? No Congresso em Brasília, né? E foi muito bom. Isso não trouxe nenhuma dificuldade, não. Então, é isso aí, né? Eu saio daqui hoje muito feliz, tá certo? De reencontrar alguns companheiros e companheiras, né? E agradecer mais uma vez o convite e estou aí à disposição. Né? Só um lembrete. Eu sei que o Sintep tem uma relação bem próxima com o DIEESE, né? Nós temos uma subseção do DIEESE no Sintep. Eu acho que é importante o sindicato refletir sobre essa parceria, num desdobramento positivo, né, para a categoria. O pessoal do DIEESE é o pessoal que pode contribuir muito nessa discussão do levantamento dos contratos temporários, dos contratos dos cargos efetivos que a gente tem no sistema estadual, nos sistemas municipais, fazer um debate sobre isso, né, para que a gente possa, inclusive, ter uma contribuição efetiva e consistente da reformulação do nosso plano de carreira, dos planos de carreiras municipais. Eu acho que essa discussão com o DIEESE fica aqui como sugestão, né, e que pode, inclusive, ter o apoio da deputada estadual, no sentido de contribuir com a emenda parlamentar para que essa ação se desenvolva de forma bem concreta, né, e consistente aqui no estado de Pernambuco. Tá certo? Muito obrigado e tudo de bom para vocês.